galera, estamos retomando aí a nossa aula de atos administrativos, perfeito? Na aula passada, nós terminamos a aula falando de anulação, revogação e agora a gente entra em cassação, tá? Olha só, cassação é o desfazimento de um ato válido em virtude do seu destinatário ter descumprido os requisitos. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem, que a gente já falou na aula passada, eu tenho a anulação, que você já sabe que é um vício nos elementos. Você já viu a revogação, que é um juízo de mérito, tá? Margem de escolha. E agora nós vamos trabalhar com a cassação, que é quando o particular destinatário, ele descumpre condições. Geraldo, me dá um exemplo? Claro, meu amigo. Deixa eu só explicar aqui para você. Suponhamos que você cumpriu todos os requisitos e o Estado... Quando eu falo Estado, gente, eu estou falando o poder público. Ele te deu, ele praticou um determinado ato. Ele concedeu você a Carteira Nacional de Habilitação, a sua CNH, para conduzir veículos automotores. Tá bom? Ele pode chegar lá e simplesmente revogar essa CNH? Não. Por quê? Vamos lá. Ele não revoga, pois é o quê? Ato vinculado. Pois trata-se de ato vinculado. Outra coisa, ele pode pegar então anular a sua CNH? Não, eu falei que todos os elementos estavam de acordo com a lei. Ele não anula, pois não tem vício. Show de bola? Aí o particular, o que ele fez com essa CNH? Ele achou que carteira de motorista era igual prova de concurso público. Quanto mais pontos ele fizesse, melhor seria para a vida dele. Aí ele foi lá e ultrapassou, ele teve mais de 20 pontos na carteira. Lógico, né, que devido, obedecido tudo aos trâmites daquele processo para acontecer, ele pode perder essa carteira? Pode. Por quê? Quando foi concedida a carteira para ele, falaram assim, olha só, você tem que respeitar o Código de Trânsito, respeitar todas as normas de condução de veículo automotor, perfeito? E você não pode cometer nenhum ato que venha ferir isso daí, descumprir essas regras. A partir do momento que ele descumpriu e ultrapassou esse limite de pontuação, ele pode ter a sua carteira revogada? É revogação? Não. Anulada? Não. Isso daí vai ser o quê? Cassada. Pois trata-se de uma punição. Entendeu? E cassação é punição, quando o particular descumpre condições que deveriam permanecer sendo atendidas, ele descumpre. Então ele teve uma cassação. Percebeu, meu querido, meu amigo, meu aluno que está me assistindo em casa? Então não confunda, a anulação está para um vício, revogação está para o mérito e a cassação, ela está para o quê? Descumprimento de condições, tá? Esse descumprimento é por parte do particular. Estamos juntos? Então tá tudo bonitinho aqui para você, para a gente não confundir, não deixar isso daí fazer com que a gente erre no concurso público, tá? Enquanto eu tomo um gole d'água aí, você aperta o seu pause, vai copiando aí, porque eu já vou apagar isso do quadro, tá? Vamos lá, meus amados. Então, galera, a gente tenta trazer para você
da maneira mais mastigada possível, tá bom? Mas a gente não perde tanto tempo em determinados aspectos, justamente porque o nosso estudo, ele é vocacionado a concurso público, tá? Até a gente deixa claro isso para você. O nosso objetivo aqui é fazer com que você se torne um exímio feitor de provas de concurso público. Se nossa ideia fosse lhe tornar um grande administrativista, a aula seria de uma pós-graduação em Direito Administrativo, Direito Constitucional. Só que a ideia é fazer com que você acerte em todas as provas, tá? Então a gente vai em cima do que em cima do que as bancas costumam perguntar em concurso público, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar a pergunta para a gente que a gente vai estar te respondendo, tá? Acompanha comigo aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Ele descumpre condições que são necessárias para a manutenção do vigor, aquele lance da pontuação que eu falei para você. Nesse caso, deve ficar bem claro que o particular que é destinatário do ato é o único responsável pela sua extinção. Então você percebe que na anulação, quando a administração praticou aquele ato e praticou com um vício, ela foi responsável por aquilo. Na anulação, quando se tornou inoportuno e inconveniente, a administração é responsável por aquilo. Na cassação, a responsabilidade é atribuída ao particular porque o descumprimento das condições se deu por parte dele, que era para quem aquele ato foi direcionado. Tá bom? Estamos juntos? Olha outro exemplo aqui para vocês. A administração ela concedeu licença para o particular construir um prédio de 3 andares, mas este construiu um prédio de 5 andares. Desrespeitou requisitos inicialmente estabelecidos, portanto, o ato será cassado, tá? Cuidado que na hora da prova ele coloca esse exemplo mesmo aqui do prédio, diz que ao invés de construir 3, construiu 5, aí você manda ele anular. Gente, é aquele lance que eu falei, cuidado com a palavra que representa institutos dentro do direito administrativo, tá bom? Você vai ver que mal e porcamente você vai ver todo mundo falando anular, 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 mas não, nesse caso vai ser uma cassação, tá? Não pode dar mole quanto a isso. Convalidação dos atos administrativos. Galera, isso daqui é um tópico muito sensível, tá? E eu vou limpar o quadro aqui para poder a gente trocar uma ideia. Só para finalizar, nós falamos de revogação, de anulação e eu falei da cassação, tá bom? A gente sabe que tem outras possibilidades de extinção do ato? Tem, mas esse módulo aqui, a gente está fazendo aquilo vocacionado a concurso público, tá bom? Vamos lá. Toda vez que você tem um ato administrativo praticado, tá? Você teve a prática de um ato administrativo. Dentro desse ato, foi o quê? Produzido, foi analisado os seus elementos constitutivos, que é a forma, finalidade, a competência, o objeto e o motivo, tá? Até aí tudo bem. Você aprendeu com o tio Geraldo que se esses motivos, que se esses aqui elementos, eles não estiverem de acordo com a lei, esse ato ele é passível de anulação. Então você já percebeu que com a análise, aqui ó, se eu tiver um vício, tá? Um defeito, eu faço o quê? Esse ato vai ser o quê? Passível de anulação. Beleza? Se eu tiver aqui dentro um juízo de mérito, beleza? Esse ato, ele será passível de revogação. Só que, galera, toda vez que eu tenho um vício no ato administrativo, se eu tiver esse ato e dentro desse ato ele tiver um vício, um defeito, cumpre ao administrador público fazer a análise desse vício, fazer a análise desse defeito. Perfeito? Porque esse vício, ele pode ser o quê, gente? Um vício insanável. Ou seja, é aquele vício que não dá para consertar. Por isso que estaremos diante de quê, gente? De um ato nulo. Ou esse vício, ele pode ser um vício sanável. Pois aí estaremos diante de um ato anulável. O
que eu quero que você fique atento é o seguinte: até o momento eu te ensinei o seguinte: tem defeito, joga no lixo, tá bom? Mas agora a gente aprofunda mais ainda lá dentro. Por quê? Tem defeito que você vai jogar no lixo, tem defeito que não. Tira uma ideia. Você com certeza deve ter alguém na tua família, um amigo, um vizinho, que já sofreu um acidente de carro. Tem acidente de carro que o carro você olha para ele, bem, dá para consertar esse carro. E tem acidentes que você olha para o carro e fala assim, não dá para consertar. Entendeu? Quando eu tenho um acidente que não dá para consertar, perda total, o ato é nulo. Quando eu tenho um acidente que dá para consertar, o ato é anulável. E a partir do momento que você analisa essa ideia de anulável, aí você pensa assim, né? Dentro da nossa ingenuidade interpretativa no direito, anulável quer dizer que eu anulo ou não. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque a doutrina mais pesada, ela fala o seguinte, que se o ato for anulável, quer dizer que a administração ela tem o poder, dever, não de anular, mas sim de quê, gente? De consertar esse ato administrativo. Entendeu? E quando eu conserto um ato administrativo, eu vou sanar o vício dele. Está me entendendo? Se ela tem o poder, dever de consertar, que é a regra, lógico que eu tenho exceção, quando se trata de vício sanável, ato anulável, logo, esse vício sanável, esse ato anulável, a administração vai ter o poder, dever de fazer o quê? A famosa convalidação. Que é quando ela vai consertar o defeito apresentado por aquele ato. Estamos juntos? Vou revisar com você. Eu tive a prática de um ato e dentro dos elementos desse ato, eu tenho aquela análise que você já aprendeu, que esse ato ele pode ser revogado e é um juízo de mérito, não tem nada a ver com legalidade. Aí eu já boto até aqui assim, diferente de legalidade, perfeito. E aí eu tenho uma análise de legalidade. É quando eu analiso e esse ato ele possui um vício, esse ato possui um defeito. A partir do momento que tem vício e defeito, eu começo a falar em anulação. Só que como você já entendeu isso, a gente aprofunda mais ainda dentro da matéria. E aí esse vício, esse defeito, ele pode ser caracterizado e classificado como um vício insanável, logo daí o ato é nulo, logo, obrigatoriamente eu vou fazer o quê? A anulação. Se o ato é nulo, obrigatoriamente, anulação. Agora, se o ato ele é anulável, é porque eu tenho um vício. Mas esse vício não é ruim o suficiente para poder destruir esse ato. Aí o que eu faço? Eu conserto esse ato. Esse ato é o ato anulável. Mas esse ato de consertar não é uma prerrogativa, uma margem de escolha via de regra da administração pública. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz que é um poder-dever que a administração tem e ela deverá fazer o quê? Consertar esse ato. E consertar esse ato é chamado de quê, gente? Convalidação. Até aí estamos juntos? Sim ou não? Perfeito? Copia esse fluxograma que eu fiz aqui agora, que eu vou apagar e vou continuar aí com o fluxograma, tá? Vou fazer outros aí agora no quadro. Beber um gole d'água aqui. Vamos lá, deixa eu te apagar aqui, tá? Gente, embora o seu material ele tenha bastante conteúdo que eu pesquisei, que eu produzi de extrema relevância, assim, não tem como eu colocar desenhos num material e aí você se guiar por aquele desenho. A ideia é você construir ele junto comigo aqui no quadro, por isso que eu tenho esse trabalho de fazer, tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar da convalidação. Antes disso, nós temos que lembrar de como esse ato administrativo ele é formado, tá?
O ato administrativo ele é formado através do elemento. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$ 35,00. Veja, 10 vezes de R$ 35,00. Investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.